No crepúsculo, quando sombras dançam entre os ramos retorcidos das árvores, uma mansão ancestral se ergue majestosa, envolta em mistério. Seus corredores sussurram segredos antigos enquanto o vento uiva através das janelas quebradas. Nas paredes, retratos empoeirados encaram os visitantes com olhares gélidos, ecoando em um passado sombrio. O cheiro de mofo e a decadência paira no ar, como se o próprio ambiente guardasse segredos indivisíveis. Nesse cenário de desolação, a sensação de que algo sinistro se agita nas sombras é inegável. Um presságio sombrio que permeia cada centímetro deste lugar assombrado. E então entender um pouco mais de como funciona o gatilho da ambientação? Então sim, bora! Alô, Urbis, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje nós estamos com mais um episódio trazendo o gatilho da ambientação. Um pequeno problema é que no episódio que devia ter sido ontem, segunda-feira, mas o grande problema é que eu fiquei sem internet o dia inteiro e não consegui postar. Então eu estou postando esse dia extraordinário no dia de hoje, sendo uma terça-feira. Mas voltando aí o mais importante para o vídeo, que é sobre o gatilho da ambientação. E o primeiro tópico interessante é que o gatilho da ambientação basicamente serve como uma intensificação de alguns outros gatilhos juntamente com, por exemplo, o gatilho da especificidade. O gatilho da ambientação, ele tem como principal elemento caracterizar o ambiente que está. E essa caracterização desse ambiente pode ser em diversos níveis, em diversas necessidades, em diversos pontos de cada gênero, cada estilo, cada obra, mas de uma forma geral tem como grande objetivo especificar aquilo que está se vendo ao redor. Porém, existe um ponto específico de cada ponto, cada... Então, bora lá. O primeiro gatilho da ambientação e o mais importante, no caso o mais geral que eu posso dizer, é a ambientação mais de descrição do cenário. É a ambientação de cenário propriamente dito. E essa ambientação de cenário ela tem como principal objetivo transpassar qual é a informação do cenário em volta. Ou seja, sabe quando a professora ensinava vocês que, olha, você tem que descrever o ambiente, falar um pouco sobre o que acontece em volta, falar um pouco sobre o que está acontecendo, caracterizar a ambientação minimamente para que os personagens não estejam num fundo branco, falar mais ou menos o que acontece na volta, em diversos elementos de cor, som, luz, sombra, não sei o que, para que você consiga entender mais ou menos o cenário? Então, esse é o gatilho da ambientação na sua principal essência. Porém, quando a gente fala sobre o gatilho da ambientação, principalmente quando o elemento é a generalização, o primeiro ponto, obviamente, é usar de sentimentos. Porque você estar no ambiente em volta faz você perceber alguma coisa. Então, todas aquelas descrições clássicas de eu estava triste nesse local, eu estava feliz nesse local, ou qual é a percepção que você tem. E outro ponto é o dos sentidos. Nós fizemos o sentido da visão, da audição, do paladar, do tato, da audição. E todos esses sentidos, junto com os sentimentos, geram uma percepção espacial interessante. Se está mais claro, se está mais escuro, se está silencioso, se está com barulho, se tem cheiro de alguma coisa, se não tem cheiro, se está frio, se está calor. No caso, se tem gosto de algo, depende muito de qual é a descrição que você vai usar. Porém, utilizar dos sentidos é de primária importância, principalmente porque você precisa utilizar os sentidos. Os sentidos usam para você observar o ambiente em volta. Observar, sentir, perceber. Então, se você percebe o ambiente usando os sentidos, você precisa descrever o ambiente prestando atenção nos sentidos. E caso você queira utilizar um gatilho de ambientação bem raso, no caso bem direto, que é esse mais geralzão, ok, perfeito. Mas nesse fator, caso você utilize dessa especificidade mais geral, use o Show Don't Tell. Descreva o ambiente, conte a história mostrando aquilo. Se você quer fazer com que a pessoa sinta frio, descreva a pessoa sentindo frio, não fale, estava frio. Claro, você pode ser direto, mas se você consegue descrever com a percepção de frio, faz com que você não apenas estimule o lado lógico da pessoa, porque ela está lendo aquela coisa,
mas gerando outros gatilhos, como por exemplo, da aproximação, caso seja algo mais efetivo, ou alguma coisa um pouco mais no sentido de engatilhar algo. Nossa, eu também senti frio, também senti calor. No caso tem alguns livros bem interessantes, alguns clássicos brasileiros, como Sertão Veredas, ou no caso, por exemplo, de Vidas Secas, que quando você lê o livro, você sente o calor, a secura, a falta de hidratação, porque como é descrito o ambiente juntamente com a percepção do personagem, você sente isso, você percebe isso, e isso gera um gatilho do quê? Da ambientação. Tanto que entenda, o menos é mais nessas horas. Por que o menos é mais? Você trazer o ponto específico para aquele elemento vai fazer com que você sinta. Foque naquilo. O que é importante? A secura do ambiente, o calor do ambiente, as cores do ambiente. Ah, Rafa, tudo é importante. Onde tudo é importante, nada é importante. É aquela coisa, quando todo mundo é especial, todo mundo deixa de ser. Porque perde essa especificidade, ou o fato de ser algo mais direto. Então, se tudo é importante, algo é mais importante. No caso, tem 5 elementos, que sejam 2, mas não coloque os 5. Se você quer especificar. Ah, mas se eu vou colocar de um ambiente tudo, vou colocar todas as descrições. Se você vai colocar todas as descrições, você vai diminuir a intensidade delas. Porque se você está colocando todas as regiões, eu quero que você sinta o frio, eu quero que você sinta o gosto, eu quero que você veja tal coisa, escute tal coisa. Ok, mas saiba que isso vai diminuir. Seria meio que, ao invés de colocar 10 pontos no som, você vai colocar 2, porque os outros 8 estão separados nos outros sentidos. Ah, Rafa, quer dizer que eu perco a potência de texto? Não. O que significa que você está utilizando da sua direção diferenciado. Eu quero focar isso para tal coisa, então utilize os sentidos para aquilo. Eu quero focar naquela outra coisa, os sentidos para aquilo. Menos é mais, entenda o que está à sua volta. Veja de tudo que está em volta, no caso, veja que eu digo, e você é escritor, mentalize todo o seu ambiente e pense, qual é o elemento principal que eu preciso que ele perceba e sinta naquilo? Esse. Então é esse o gatilho que eu vou utilizar. O próximo é a função de tematizar, ou seja, é o objetivo de você especificar o gênero da história. Quando a gente fala sobre, por exemplo, você fala assim, o tom da história, o timbre da história, o que eu quero dizer? Eu vou usar uma alta fantasia, uma baixa fantasia, um terror, um suspense, um romance? Qual? Qual é o gênero que eu vou usar? No caso, por exemplo, eu quero fazer um gênero de suspense e terror. Então, quando você for descrever os detalhes sórdidos do ambiente, você vai colocar sombras, sons, objetos fora do lugar, que se mexem, estereótipos de sensações e percepções, uma linguagem mais que cause desconforto, que cause medo, algo que arranhe. Ao invés de você falar assim que o frio, ele, no caso, a pessoa sentia frio, no caso, assim, você pode colocar que o frio arranhava as entranhas, que o frio arrancava o calor interno como se fosse, utilizando algumas metáforas e algumas, talvez, comparações que gerem aquela percepção. Existe uma grande diferença em você falar que está frio, muito frio, frio pra caramba, que a tua alma está sendo arrancada do seu corpo, que o calor do seu corpo vai de dentro do seu âmago, que é como se uma criatura sugasse todo o seu princípio vital. Então, quando você coloca esses elementos que descrevem o ambiente, porém intensificando o gênero que eu quero colocar, perfeito? Da mesma forma que uma ficção científica, por exemplo, não precisa ser as palavras em si, mas você pode colocar os elementos. Eu quero fazer uma cena de um rapaz acordando o despertador. Só que o despertador, por exemplo, pode ser uma inteligência artificial, pode ser um pássaro mecânico. Quero criar essa discussão de uma mais do futuro, onde nós temos da mesma forma os animais, mas nós temos a tecnologia, então eu acordo com um galo como os meus antepassados, só que o galo é um robô.
Então você descreve o ambiente utilizando e mostrando que é uma ficção científica, porém colocando elementos que é de um cotidiano. Então, interessante aqui, quando a gente fala sobre a utilização da função de tematizar, de dar o tema, de colocar qual que é o gênero que eu quero colocar nessa história, o elemento principal para esse tipo de narrativa é colocar na descrição, colocar o ambiente à sua volta com elementos que caracterizem o gênero que você vai pôr. E o gênero que eu falo também entra num tipo de cenário. Uma distopia, uma utopia, um futurismo, um cyberpunk, um waterpunk. E isso também entra em os gêneros de fantasia, como uma alta e baixa, uma fantasia onde você coloca aqui o brilho, o toque, o sistema mágico. Tudo isso interfere diretamente no gatilho da ambientação. Porque se você está descrevendo o ambiente utilizando de elementos que reforcem esse tipo de narrativa. No outro, você está focando os sentidos. Indiferentemente qual seja o gênero narrativo que eu estou colocando, eu quero focar nos olhos, no ouvido. E obviamente eu posso usar isso e junto. Da mesma forma que eu escuto alguma coisa utilizando o gatilho da ambientação clássico, eu vou focar no som juntamente com a descrição de ambientes cibernéticos, porque eu estou no mundo futurista. No caso que a gente pega, por exemplo, filmes de terror e suspense, onde tem a trilha sonora, onde tem os jumpscare, onde tem silêncio, grunhidos, sombras, cores. Num romance onde tem uma música de fundo, sons da natureza, olho no olho, suspiros. Tudo isso na hora da descrição no ambiente, fortalecendo qual é o gênero narrativo, você não apenas está ambientando o local em volta, mas criando a atmosfera que você quer criar. Um terror clássico, trazendo todo esse sofrimento, uma aventura sendo épica, colocando as selvagens, selvas dos animais, não sei o quê. Ah, mas como eu vou colocar música no meu cenário escrito? Você não vai colocar. Mas você pode colocar elementos que evoquem essa música. No caso, sons de tambores da libertação, do coração da criatura, no coração da floresta. Quem conhece One Piece entendeu a referência. Então, interessante aqui é você ver como as suas descrições dos sentidos, no caso a percepção do ambiente, porque sempre estaremos focados em percepção do ambiente. Então, como eu vou utilizar esses 5 sentidos para evocar toda essa tematização dentro desse princípio. O próximo agora é a função de orientar. Na função de orientação, o mais importante é o tempo e o espaço. No primeiro elemento, a gente focou nos sentidos, perfeito, é a percepção do local a partir dos sentidos. Já o segundo é a percepção do local em cima do gênero narrativo, colocar elementos que evoquem esse gênero narrativo. Agora você vai evocar o tempo e o espaço. Aqui nós não vamos trabalhar tanto o emocional, nós vamos trabalhar o lógico. Como a gente faz isso? Se eu vou transformar a minha história em uma história vitoriana, eu preciso colocar elementos vitorianos. Se eu vou colocar aqui, por acaso, um waterpunk, apesar de ser uma fantasia, eu vou focar em elementos assim. Mas, Rafa, qual é a diferença entre o anterior, dos gêneros, com agora da contextualização de tempo e espaço? Aqui eu quero que você se localize qual é o local que eu estou na narrativa. Como assim? Eu quero fazer um castelo vitoriano. Agora uma rua vitoriana. Agora uma casa vitoriana. Agora é de dia. Agora é de noite. Agora é inverno. Agora é verão. Nesse momento, você vai focar nas descrições dos locais, do tempo, em cima do gênero e da temática. Agora o foco aqui é você entender que dentro desse período eu estou nessa época, 1700, 1800, 2000, 1500 a.C., ano zero. Você vai intensificar o tempo.
Isso caso seja algo como uma baixa fantasia histórica, por exemplo, ou uma ficção histórica, ano de 2500 e não sei o quê. Ou caso você queira colocar o tempo no quesito de mesmo no decorrer daquilo. Por exemplo, de dia, naquele universo, no verão. À noite, 10 dias depois, no inverno. Então você entender que os elementos são mudados, eu entendo a ambientação e o tempo que se passou e o espaço que eu estou. Eu sei que dentro de um castelo é diferente dentro de uma casa. E até mesmo dentro da casa, um quarto é diferente de uma cozinha. Então, o ponto aqui não é simplesmente ambientar, eu estou numa cozinha vitoriana. É você entender que o local mudou, o tempo mudou, mesmo que você não precise falar, e ele saiu do quarto para a cozinha. Por quê? Os próprios elementos que vão ter na história vão mostrar que isso aconteceu. Claro que você pode reforçar no texto, e muitas vezes é o mais comum, não estou falando para você não fazer. Porém, se você entende que aquilo é uma sala, aquilo é uma cozinha, através dos elementos que foram colocados, meio que especificando aquele ponto dentro daquele espaço, é interessante. E muitas vezes você não precisa colocar era uma vez numa época vitoriana. Você coloca elementos. Era uma vez na Transilvânia do século XVII. Não precisa. Porque você colocando elementos que caracterizam aquele tempo, aquele espaço, você já vai mostrando. Você não precisa colocar algo específico que e tudo aconteceu em 12 de julho de 1947. Você não precisa especificar o tempo naquele ponto, uma especificidade, a não ser que faça sentido você especificar aquilo. Mas caso não faça, entender que aqueles elementos têm como principal motivo ambientar e caracterizar o tempo e o espaço. Quem faz romance, quem faz suspense policial, quem faz noir, que são diversos elementos, diversos gêneros que trabalham com o pé no chão e não é tão fantástico, entender quando se passa e como se passa é algo interessante. Quando você vê, muitas vezes os filmes, pode colocar 15 de maio de 1810. Mas ok, você pode colocar isso no texto também. A pessoa lendo o jornal ou lendo uma carta que ambiente exatamente o tempo e o espaço que está fazendo. Porém, entender que se você faz essa ambientação no seu texto, construindo a descrição, você está gerando gatilhos muito mais intensos, porque juntamente você vai entrando no nosso último tópico. E o nosso último tópico é a função narrativa, que basicamente você descrever o ambiente com a principal função da história acontecer. Fazer personagens alterando o ambiente, fazer o tempo alterando o ambiente, fazer o protagonista e o antagonista alterando o ambiente, e como todo esse ambiente interfere na história e no personagem. Se faz sentido para você aquele local ser destruído ou ir se destruindo aos poucos, coloque essa descrição e faça com que a pessoa perceba essa modificação. Eu quero fazer um gatilho de ambientação focado no personagem, ou seja, a roupa que ele usa, o formato como ele fala, as estruturas narrativas, o como ele pensa, o como ele age, como ele reage. Porque uma sociedade em 1800 é diferente de uma sociedade em 1900, que é diferente da sociedade agora de 2024. Então você entender que a cabeça, a mente, o ambiente interfere na descrição, porque a descrição do gatilho da ambientação não é só cenário. É tudo. É um gatilho literário. Se é um gatilho literário, você está utilizando de personagens, de enredo e de world building. E não pense que você, mestre, vai estar fora disso. Principalmente quando você está apresentando um cenário novo, uma cidade nova, um personagem novo, você precisa fazer o gatilho da ambientação. Estou adentrando numa cidade que, por acaso, ela é o centro político do local, e isso é muito característico, principalmente pela presença enorme de elfos que tem ali. Então você percebe que só colocar isso, a pessoa consegue ter um ambiente meio na sua cabeça. Mas falar da exuberância, falar da soberba, falar dos elementos, das cores, dos frutos, das flores, dos cheiros, aromas, os elementos, a estrada, o céu, as pessoas, tudo isso você gera um gatilho de ambientação muito mais forte
Porque você está colocando essa função narrativa. E você vai colocar os elementos pensando nos 5 sentidos, pensando no gênero, pensando no tempo e espaço, pensando em todos esses fatores para criar uma condução narrativa importante para aquilo que você quer. Porque isso vai gerar um gatilho da ambientação. O Matheus, que já apareceu aqui, nós estamos agora fazendo um canal conjunto, primeira página, vou deixar aqui o link para vocês irem lá caso vocês não foram ainda. A gente trabalha lendo as primeiras páginas de diversos livros, tanto que se vocês também querem mandar os seus contos, suas histórias, a gente lê a primeira página e dá o nosso parecer. A gente fala sobre diversos gatilhos e as impressões de primeira que a gente tem. E o gatilho da ambientação é bem legal, porque como o Matheus ele gosta bastante desse, eu também gosto, mas ele tem um foco muito carinhoso nesse gatilho, ele faz com que várias funções aconteçam ao mesmo tempo. O fogo que ele descreve não é apenas o fogo para aquecer, que é algo que seria interessante para a narrativa, porque vai criar uma conexão entre os personagens. Mas como ele acende o fogo e como ele trata aquele fogo, mostra a cultura, o pensamento, a criação do personagem. E isso que é interessante, porque simplesmente como a pessoa acende o fogo, pode caracterizar muitas coisas, como por exemplo, ele acende o fogo de longe porque ele tem medo do fogo, mostrando um possível trauma, um possível pesadelo, ou o fato meio que displicente, como se fosse feito algo natural, tá tão comum de fazer isso, mostrando as habilidades que ele tem com acampamento ou com viagens longas. Ou ao abrir o fogo ele encara meio que refletindo sobre aquilo, como se relembrasse de uma memória querida ou de um cântico, uma relação com o divino. Então é interessante porque você cria camadas. Os ogros têm camadas, os bolos têm camadas, as cebolas têm camadas, e a sua descrição de gatilho na ambientação tem que ter camadas. Então, pessoal, esse aqui foi o gatilho da ambientação, ficou um pouco mais curto porque como já trabalhei diversas outras descrições de ambientes, temos aí uma playlist inteira usando os sentidos, então você pode usar com muita força esses elementos. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal, que com certeza eu vou trazer aí os restantes dos gatilhos e logo logo também trarei diversas coisas diferentes, como inteligências múltiplas, reflexões filosóficas, gameplays, Magic the Gathering, animes, séries, reviews, estamos voltando aí, falamos um pouquinho sobre Infinite Train, logo logo vamos trazer uma outra, então deixa aqui também nos comentários alguma outra review que você gostaria, algum elemento, conlangues, lives e várias coisas. RPG vai voltar com força aqui também no canal, tudo isso falando sobre o world building da mais pura essência, porque nós somos o terceiro maior do Brasil, olha que coisa incrível, maravilhosa, um canal focado nisso com mais de 500 vídeos falando sobre o world building aqui só no Craftando Mundos. Use e abude as suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!